Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo, vulgo CSH, sou da velha guarda do hacking brasileiro. E esse é o meu segundo ano consecutivo na H2HC. Eu acho que a primeira vez que eu vim foi em 2009 e agora nesses 2 últimos anos. E apesar de sempre falar coisas mais técnicas, baixo nível e tal, esse ano eu resolvi falar um pouco de uma experiência que eu tive ano passado, que foi participar tipo, de um call for papers, onde tinham votos. E aí as pessoas tinham que votar e tal, mas aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a ideia foi que eu tive que automatizar para votar pelo meu paper, porque eu não tenho tantos amigos assim. Foi bem divertido. Aí eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi, porque eu não entendo muito do que tem por trás de computer vision ou reconhecimento óptico de caracteres, mas eu quis fazer isso porque eu estava muito puto. Então, vamos lá. O que é CAPTCHA? Esse nome feio aqui, Complete Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Basicamente, é um teste que o site vai te fazer para saber se tu realmente é um humano ou se é um robô. Mas era justamente isso que eu queria. Eu queria que fosse um robô. Eu queria fazer vários votos para mim, óbvio. Então, eu escrevi. Na real, a história foi bem engraçada, porque eu trabalho na Intel com o Rubira, com o Gabriel, com o Igor. A gente está fazendo a máfia brasileira na Intel. O idioma principal é português. A Marian, que é austríaca, o Artem, que é russo, temos mais uns chineses no time. Eles já estão aprendendo várias palavras em português, porque senão eles são zoados direto. Então é bem divertido. Bom, enfim, continuando aqui, para não mudar de rumo, eu resolvi escrever um artigo para a revista da H2HC, falando todos os detalhes, tipo de quebrar o CAPTCHA e tal. Então, a minha apresentação vai ser um pouco em torno desse mesmo assunto. Então, tipo, como faz essa primeira análise, como identifica um CAPTCHA pelo outro e como quebra a coisa. Então, eu resolvi criar uma história aqui do cão e tal, mas para fazer tipo uma analogia, porque eu não queria falar sobre diretamente expor quem organizou esse Call for Papers. Aí eu quis fazer uma coisa mais divertida. Então, eu tentei fazer um pouco de comédia e falando mais tecnicamente um pouco do que eu fiz para quebrar. Então, só para quem não leu, passar por cima aqui, o que eu escrevi é a história de Carlos, Saulo e Humberto, que é CSH. Quem descobriu isso? Então, Carlos é o herói da gurizada, é o cara que foi penalizado. O Saulo é o amigo popular de Carlos, que tem um cachorro que eu não dei nome, mas que é mais feio que o Humberto, que é o cachorro do Carlos. E a história que eu escrevi na rede é mais ou menos... o Humberto é muito mais bonito que o cachorro do Saulo. Então, mas aí a nota que o Humberto estava ganhando era muito baixa. Por quê? Porque o Saulo botou lá no Facebook que tinha o concurso, que eles iam viajar para Bahamas, e os amigos deles foram lá, não só deram uma nota alta para o cachorro dele, que era mais feio, mas como zeraram o Humberto. E o Humberto foi para o último lugar. E isso fez com que o Carlos ficasse puto. Então, qualquer semelhança é mera coincidência. Right? Então, introdução, toda vez que eu falar sobre sessão, quem não está acostumado com isso, mas é uma sessão entre o usuário e o servidor, então, tipo, vai fazer um request, todas as cookies de sessão, etc., considerado uma sessão. Uma solução seria uma resposta correta para o desafio do CAPTCHA. Então, se aparece lá algumas letras, a solução seria aquelas letras que para nós é óbvio, mas para um computador não é tão. E uma imagem é uma figura genérica. Tá? Então, tipo, é assim que aparece o CAPTCHA desse evento.
E em cima eu botei uma imagem só com uma palavra, né? Porque o tipo de software que faz uma análise de uma imagem e converte para texto é chamada de OCR, Optical Character Recognition. E vamos combinar que se tu é um computador e tu vai ler a primeira imagem, é muito mais fácil de decodificar do que a segunda, né? Justamente o CAPTCHA, ele coloca esse monte de ruídos e bota as letras tortas e tal, para dificultar, para que tu escreva um programa para automatizar ou que jogue dentro de um software de OCR. Aí quando eu me deparei com isso, porque a etapa do site, você tinha que criar uma conta, para criar a conta ele te mostrava a imagem, tinha que ter um e-mail, que daí ele mandava um link para aquele e-mail, você tinha que confirmar o e-mail para ativar a conta, e aí depois você logava com aquela conta para fazer o voto. Tá? Então é mais ou menos, você já está acostumado com isso, porque não só em sites de votos, mas qualquer site que você queira informações, eles enchem o saco para isso. Então, o meu desafio foi, ok, como é que eu vou fazer isso? Vou aprender Computer Vision? Até comecei a dar uma olhada, mas eu falei, não, isso é muito complicado. Já utilizar uma ferramenta já pronta. Na verdade, eu botei numa ordem inversa, eu acho, porque eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou ver se alguém já fez isso. Aí achei um monte de tutorial e scripts que diziam que quebravam e tal, e óbvio que eu testei e não funcionou do jeito que eu queria. Até falei, putz, vou ter que aprender essa merda agora para fazer isso. Mas eu falei, eu tenho pouco tempo, porque era 30 dias, eu acho, que o site entrou no ar do Hall for Papers e ia ter toda a votação e no final eles não dão resultado. Eu falei, bom, não tenho tempo para aprender tudo isso, tem que dar um jeito. Aí eu vi que alguns desses sites que tinham tutoriais de quebrar o CAPTCHA e tal, eles usavam o Tesseract, que até então eu não conhecia, mas é uma ferramenta do Google que faz OCR. Então você passa a imagem e ele te dá OCR. Mas, obviamente, passando a primeira, ele vai fazer maravilhosamente bem, a segunda, nem tanto. Aí eu pensei, não, ok, o que eu preciso saber se eu consigo quebrar esse CAPTCHA? Porque se o cara troca a imagem a cada erro que eu faço, ou, sei lá, me bloqueia meu IP, não sei. Aí comecei a pensar. Peguei a URL da imagem, abri um novo tab, colei a URL lá e comecei a apertar o F5 que nem um louco. A cada vez que eu fazia isso, a imagem mudava. Tipo, a letra ela pulava para um lado, ou pulava para o outro. Tal. Alguns detalhes da imagem permaneciam o mesmo. E aí eu falei, eu acho que dá para quebrar. Eu falei assim, eu nunca tinha feito esse negócio, mas eu estava indignado com aquela história. O meu cachorro. E aí eu vou fazer isso. Daí eu pensei, pela seção, pela URL, eu tentei fazer várias coisas, tipo, se eu ficar apertando F5, vai chegar uma hora que ele vai trocar essa imagem, ou ele vai parar de dar essa imagem, vai dar um erro de 404, alguma coisa, porque eu quis determinar qual é a temporalidade que eu tenho para ficar capturando essas imagens. E aí, claro, eu testei outros sites para ter essa tabelinha para ajudar a entender isso, mas basicamente quais são os critérios para que eu determine que um CAPTCHA é quebrável ou não. Então, quanto mais imagens você tiver, melhor. Já vou explicar por quê. E a questão da seção. Então, do tipo, se existe uma seção, uma URL única para a imagem, ou enfim, que tu consiga pegar várias imagens, ou consiga associar essa seção com a resolução, também é uma coisa boa. Outra coisa importante, se eu faço o submit num post com a resolução do CAPTCHA e essa solução ela é errada, o site que está avaliando isso trocou o CAPTCHA, tipo, mudou, no meu caso ali, 4 letras. Se eu tentei A, B, C, D e não era, se ele vai mudar a solução, ele vai permanecer a mesma. Por que isso? Porque se permanecer a mesma, eu posso ficar tentando várias vezes, até ter essa temporalidade não existe mais, ou infinito, se ele me deixar fazer isso indefinidamente. Então, do tipo, que é mais ou menos o que eu coloquei dos meus critérios. Né? É engraçado que eu estou falando essa palestra, depois de assistir a palestra do Edgar e da Thaís, eu já penso que isso tudo podiam ser as constraints do meu solver, né?
E para saber se um CAPTCHA é quebrável ou não, tu podia usar um SMT para saber se é possível ou não. Então aqui é só um exemplo de algumas imagens que vocês podem ver que assim, tipo, essa, por exemplo, o PSD, esse U está para lá, depois U está para cá, entendeu? Então, aí o que eu fiz? Para não ficar enchendo o saco dos caras com o meu IP lá, pegando as imagens e tal, eu fiz, não, vou fazer uma amostragem, vou pegar 50 sessões, 50 imagens de cada sessão, aí eu posso ficar brincando, criando meus algoritmos, ver se eu consigo filtrar isso e tal, e quebrar. E foi a partir daí que eu queria uma prova de que era possível quebrar, antes de automatizar. Para mim, acho que o problema mais difícil foi quebrar o CAPTCHA, porque depois é só automatização, né? Tipo, criação de e-mail automática, eu descobri lá o tal do Guerrilla Mail, não sei se alguém que conhece, mas é legal que você cria uma conta temporária, enquanto a sessão está aberta ali, pode ir lá num site criar uma conta com aquele e-mail temporário, ele vai mandar o e-mail tal, não precisa... Inclusive tem uma API Ajax, que daí tu já cria os usuários automáticos e tal, e é bem legal. Então, processo de decodificação. Coloquei 4 passos. Eu vou normalizar essa imagem. O que significa normalização? Já vou entrar nisso. Faço um pré-filtro. E depois eu separo as letras e envio cada letra para o Tesseract. Porque eu descobri que, porque elas ficam dançando, assim, eles botam as letras em ângulos diferentes, o Tesseract não reconheceu muito bem para mim. Talvez tenha outras opções ou configurações do Tesseract que eu não conheço, porque tem dezenas, talvez centenas de opções do Tesseract. E eu não tinha tempo, então eu tive que... eu vou separar essas letras porque acho que é mais fácil. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu vou fazer um histograma dessas imagens, tipo na largura. Vou pegar todas as imagens, vou saber qual é que é, quantos pixels tem de largura, quantos pixels tem de altura, vou ver qual é que é a média, e eu vou normalizar todas as imagens para esse mesmo tamanho, porque eu posso depois sobrepor elas e talvez tenha alguma coisa que eu possa enxergar nessa história. Então, apesar de não dar para ver, mas eu acho que a média aqui é tipo 78 pixels na largura por, acho que 58, uma coisa assim, na altura. Mas esse aqui dava para ver que é mais ou menos normalizado, mas esse outro, a vasta maioria, era naquela altura ali, e foi, acho que, a altura que eu usei. E aí eu percebi que essa linha, eu acho, porque isso é uma manha que os caras fazem, né? Porque a imagem com a menor resolução, ela é mais difícil de você quebrar. Então, quanto mais resolução tiver, mais definição tem as imagens ou os ruídos, fica mais fácil de você quebrar o CAPTCHA, porque tem várias formas de você trabalhar as imagens para tipo, reduzir o ruído. Mas eu descobri que tinha uma linha aqui, eu acho que tem uma outra linha ali, e um arco, que tem todas as imagens. Então, quando eu normalizei todas as minhas 2.500 imagens e fiz uma soma de todas elas e dividi pelo número de imagens, você pode fazer isso, OpenCV, fiz essas tralhas tudo em Python, então OpenCV me ajudou, tipo assim, como abre imagem, converte para uma matriz, essas coisas assim, mas até aí tranquilo. Mas assim, só com essas imagens eu consegui extrair essas coisas, aplicando essa média de todas as imagens em cima das imagens, vocês podem ver que já diminuiu o ruído para caramba. Tirando a parte periférica ao redor da imagem, ele quase que limpou tudo automaticamente. Então, mas dá para ver que a coisa está meio estranha ainda, não está muito clara. Mas aí você tem algumas coisas... Eu acho que eu usei 2 ou 3 funções do OpenCV para melhorar. Porque ele tem uma coisa que eu acho que é... Eu esqueci do nome da função. Mas ele tipo, meio que aglutina pequenos espaços entre... Por exemplo, no C ali, que tem umas falhinhas, ele vai estender aquela forma para tentar completar. E aí, uma vez que eu fiz isso, eu acho que o mais difícil foi quebrar nas 4 letras.
eu tentei várias coisas, tipo, dá para perceber que tem uma certa nuvem aqui entre cada letra. Aí eu imaginei, talvez se eu pegar só essas regiões aqui, extrair essas regiões depois de aplicar esse pré-filtro, extraio cada uma dessas, mando para o Tesseract e ver o que acontece. Eu fiz isso e eu tive um resultado inicial bom, assim, tipo, sei lá, 20%, 30% das imagens eu conseguia decodificar as letras. Mas muitas vezes, por causa daquele dançar das letras, ficava muito pedaço da letra para fora de cada uma dessas regiões e isso me atrapalhou. Aí eu tive que usar de novo o OpenCV. Daí tem uma função lá que me retorna, dado essa imagem, quantos contornos eu tenho? Aí ele vai lá e dizer, tem tantos contornos. Aí, claro, vocês podem ver, por exemplo, esse T aqui embaixo, ele ia me dizer que tivesse 2 contornos, que tem ou regiões de contorno, que é o T mesmo, e tem uma sujeira lá embaixo. Então, por exemplo, aquele outro H ali, do 40-40, tem um pontinho no meio do H, e também tem uma sujeira lá em cima. Então, eu tive que fazer, tenho N contornos, aí eu fiz o algoritmo, tem um contorno dentro de outro contorno, eu vou considerar fazer uma união desses 2 contornos. Aí eu, qual é o tamanho que eu tenho da minha largura de cada contorno, somado todos eles? Faz sentido ter 4 letras, porque se tivesse mais. Aí eu fiz uma coisa meio tosca, só para separar. Quando eu acho que a coisa não é muito boa, eu descarto aquela imagem e tento buscar uma nova imagem no site. Mas aí era a minha prova de conceito, né? Eu estou fazendo isso em cima das minhas 2.500 imagens para saber se meu algoritmo vai funcionar antes de eu perder meu tempo automatizando aquilo. E aqui acho que foi onde eu perdi mais o meu tempo para tentar fazer coisa, só para escrever esse Pythonzinho para deixar bonitinho as letras, aqui eu levei um tempo. Mas me ajudou para ter uma visão geral, assim, eu acho que tá bom o algoritmo, acho que não tá. E depois eu fiz uma análise estatística de cada uma das letras. Então, por exemplo, o primeiro conjunto de imagem, peço perdão para vocês que não dá para enxergar direito, mas eu vou tentar explicar mais ou menos. Mas o primeiro conjunto de imagens, a primeira letra, a segunda letra, que é essa primeira imagem aqui, a solução é R, mas o Tesseract das 15 imagens que ele decodificou. Espera aí, deixa eu fazer. Não, eu não estou no meu computador. Droga. Isso é um Google Spreadsheet. Vocês podem me mandar e-mail, eu posso compartilhar esse spreadsheet com vocês, vocês podem olhar os números. Mas a ideia é, o Tesseract não me dá as respostas corretas às vezes. Ele me disse 2 vezes que era um C, 4 vezes que era um D, 1 vez que era um O, 1 vez que era um P, 1 vez que era um Q, 6 vezes que era um R. A resposta certa era um R. Mas, como vocês podem ver, não é muito precisa. É tosco mesmo. Assim, né? Então, a minha mensagem para vocês é que essa decodificação da imagem é um processo analógico. Eu não sei se... Eu estava conversando com alguém sexta-feira que me disse, existe uma ferramenta que quebra os captchas, que faz os filtros automáticos e tal, e já quebra. Opa, fiquei interessado, porque eu não achei essa ferramenta quando eu pesquisei. Então, talvez existam maneiras mais automatizadas, mas eu passei por isso, de tentar entender e fazer um atalho nesse processo, e é isso que eu queria compartilhar. Né? Então, a minha conclusão foi que a decodificação da imagem ela é um processo analógico. No meu caso, eu tenho que ter uma função que decodifica, passo como parâmetro uma imagem e eu retorno 4 letras. Pode ser que o Tesseract não consiga interpretar nenhuma letra, ou pode ser que aquela letra não seja a resposta correta. Então, existe um alto índice de erro. Depois que eu fiz a apresentação, pela primeira vez na minha vida, eu terminei uma apresentação antes de meia hora da minha apresentação. Então, eu vou ter que me lembrar das mentiras que eu vou contar para vocês. Então, às vezes, eu vou travar, mas vamos lá. Então, é um processo estatístico. Se o número de imagens é infinito, logo, é certo que você acertará um CAPTCHA. Isso é meio que óbvio.
Se o número de tentativas é infinito, também é meio óbvio que você vai conseguir craquear, mas também você pode usar força bruta. Então, no meu caso, são 26 letras no alfabeto. Na quarta potência, você tem um número de combinações para acertar o CAPTCHA. Então, se tem uma latência pequena na rede, com a rede do concurso, trolha os caras e que daí quebra, né? E aqui eu fiz um histograma com as 4 letras e o eixo do Y vai me dizer quantas imagens ele conseguiu decodificar de cada um dos meus conjuntos de imagem, que são 25. Então, tem 25 conjuntos de 4 barrinhas ali. Então, vocês podem ver, por exemplo, a quarta letra, tem alguns lugares que ele conseguiu decodificar muito poucas letras, né? Só que eu estava tranquilo, porque eu pensava assim, mas é óbvio que se eu consigo mapear esse número de coisas, eu consigo adivinhar qual é o CAPTCHA. E essa que acho que é a grande moral da história. Eu vou tentar ir um pouco no meu algoritmo para detectar. Quem tem mais a manha de estatística vai entender isso direto. Quem não tem, eu vou tentar ser um pouco didático. Mas a ideia é o seguinte, digamos que o meu estado inicial é a primeira linha lá. Então, eu vou ter assim, na primeira linha eu tenho nenhuma letra que eu consegui decodificar e nenhuma letra daquele conjunto de 5 letras, ou enfim, aquele conjunto de letras que eu tenho, de possibilidades. Então, quando o meu script processa a primeira imagem, o Tesseract retorna 3 letras, T, R, C, e não consegui decodificar a quarta letra. Então, eu vou entrar na minha tabela de frequência, que vai ter lá, bom, eu tenho um T na primeira, um R na segunda, um C na terceira, e tenho um desconhecido na quarta letra. Aí a questão é, eu poderia fazer alguma tentativa? Não, porque eu não tenho informação suficiente, certo? Assim eu vou indo, até que, por exemplo, na terceira imagem aparece um K na quarta letra. Então, eu tenho aqui, por exemplo, T, eu analisei 3 imagens e o Tesseract me retornou 3 vezes a letra T. Uau, isso me dá a esperança de que a primeira letra seja o T. Na segunda letra, me deu 2 R's e um desconhecido. Então, tenho 66% de chance de saber que a segunda letra é R. Os meus outros 33%, ou o meu outro terço, me diz que eu não tenho como avaliar. Na terceira letra, a mesma coisa. Eu tenho 66% de que seja um C e um terço de chance de possibilidade de que seja o G. Já na quarta letra, eu tenho 66,666, ou 2 terços de probabilidade de que seja, que eu não sei, e 1 terço de que seja a letra K. Aí eu fiz o algoritmo que pensou assim, bom, o que é o mais óbvio de eu tentar? Eu pegar as letras de maior frequência em cada uma das posições, e é essa que eu vou tentar. E se não for? Bom, se não for, eu vou começar a fazer tipo uma simulação de Monte Carlo. Eu vou pegar um dado, vou começar a jogar um dado e vou tentar saber quais são as letras. E foi isso que eu fiz, mas percebam que na terceira imagem, o meu script vai tentar adivinhar o CAPTCHA. Ele vai tentar dizer que é T, R, C, K. E o site vai rejeitar, dizendo, não, esse CAPTCHA não é válido. Aí o que eu faço? Eu pego essa tentativa e jogo numa tabela de tentativas que não deu certo. Eu só vou ter uma outra letra na quarta casa, aqui, nesse ponto. Só que nesse ponto o meu cenário todo mudou. Né? Eu vou ter... desculpa, deixa eu voltar um pouco antes. Como eu tenho K na quarta casa, eu vou ter... Mas na terceira imagem eu só tenho... não, na verdade ele até faz uma permutação. Porque eu tenho
eu tenho a possibilidade de ser TRGK, porque na segunda imagem ele disse que poderia ser um G. É isso? É isso. Então, o meu script ele vai pegar e vai jogar aleatório baseado no peso. Então, ele vai pegar, por exemplo, para a primeira letra, eu tenho 3 T's, 2 R's, 2 C's e um G. Então, ele vai fazer em cada um dos grupos uma amostra aleatória com pesos e vai tentar essa outra senha. Então, ele poderia tentar, ali na quarta imagem, ele podia tentar TRGK, que também ia falhar. Ele pega essa senha, bota na tabela de tentativas que não foram sucedidas. E assim ele vai indo. Então, por exemplo, na quinta linha ali, ele introduz um O, depois ele introduz um I e um F, e isso ele vai estar em paralelo. Então, enquanto ele está capturando as imagens e atualizando a tabela de frequências, o algoritmo que tenta gerar combinações da resposta vai estar rodando em paralelo. Mas ele sempre vai tentar, isso que eu fiz, ele sempre vai tentar o de maior frequência antes de tentar fazer essa tentativa aleatória. E aí quando eu fiz isso, testei várias vezes e tal, fui melhorando o meu algoritmo de filtros da imagem e tal, eu consegui, dos meus 50 samples, eu consegui quebrar 48 deles, só fazendo essas manhas. Alguns tiveram tipo 400, 500 tentativas para chegar na resposta certa, mas conseguiu. Então, aí eu coloquei aqui tipo, quais são os resultados. A primeira letra, 57% das imagens conseguiram decodificar, seja o correto ou não. Tipo, o Tesseract pode ver um A, mas ele vai te dizer que é um, sei lá, um símbolo de verdade ou sei lá, de cabeça para baixo, sei lá, dá um código louco, que daí eu assumo que é nulo, né? Que não está dentro entre A e Z maiúsculos, eu considero que é lixo. Mas, incrivelmente, o meu processo de filtro e separação de letras me deram todos esses resultados. E aí, conseguiu decodificar a solução, tipo, a primeira letra 100%, a segunda letra 98%, que falharam 2 casos, eu acho. A terceira letra a mesma coisa, a quarta letra 100%. E isso aqui que é interessante. Tipo, a solução está dentro da letra decodificada mais frequente, significa que de A a Z, digamos que eu tenha decodificado 50 imagens, eu tenho 40 Zs, esse Z é a solução? Em 76% dos casos, sim. A segunda letra, em 70% dos casos, não. Ou seja, na verdade, o processo que eu fiz foi chegar nesse ponto e aí decidi, não, eu vou ter que voltar e fazer aquela amostra aleatória de pesos para melhorar. Porque isso fez, aquele algoritmo que eu expliquei para vocês antes da amostra aleatória de pesos, fez com que eu subisse a minha solução de 76% dos casos da primeira letra para 100%. Porque daí ele não fica focado sempre no que tem maior frequência, ele tenta fazer um apanhado de todas as letras que ele conseguiu decodificar. Então, em resumo desse processo de decodificação, tendo a amostra, tipo, fazendo uma forma de automatizar, pegando, que nem eu fiz, 50 sessões, 50 imagens cada, eu consigo trabalhar sem alertar a organização do concurso, ou seja lá o quê, porque eu posso trabalhar isso localmente, manipular as imagens, fazer os filtros e tal, não preciso automatizar todo esse negócio agora. Me dá uma boa noção de saber, bom, eu acho que isso vai dar certo. E aí quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, não, tá legal. Então eu posso começar a automatizar. Eu fiz algumas quizzes aqui para vocês, porque a ideia que eu quero passar é que talvez um CAPTCHA seja diferente de outro CAPTCHA, certo? E aí eu peguei um site do governo que eu sabia que tinha votação online, e aí eu fiz aquilo, peguei a URL da imagem, abri um outro tab, apertei 7 vezes refresh,
Embora vocês não percebam, primeiro, é o mesmo CAPTCHA. Segundo, as letras não dançam, então parece ser mais fácil de quebrar. A única coisa que muda é o ruído que eles adicionam. Então, por exemplo, aqui vocês tem uns pontinhos aqui, que aqui não tem, aqui tem outros e tal. Aí eu pensei, isso daí é muito fácil de quebrar. Você aplica só um simples filtro, passa para o Tesseract. Até acredito que se passar direto isso para o Tesseract, ele vai decodificar direto. E aí você já tem a resposta do CAPTCHA. Tipo, muito fácil. Esse é um outro CAPTCHA. Esse aí é legal, esse tipo de CAPTCHA, porque ele é uma equação simples, né? Tipo 7 vezes 4, 9 menos 1, 4 vezes 1, bababá. Você tem que dar a resposta certa. Se tu erra a resposta, ele te dá uma outra equação. Então, do tipo, é bom que o teu algoritmo de análise da imagem consiga fazer todos os filtros necessários para que tu consiga decodificar aquilo em texto e aí conseguir fazer a resolução. Né? Sendo que ia ser até massa fazer um negocinho ali, tipo fazer, sei lá, um eval com aquela coisa e tal, e aí ia ser legal também de... isso é o que eu estou pensando agora, tá? Mas se fosse querer quebrar o quebrador, ia ser legal tu botar daí, se ele está fazendo eval, tu fazer um exploit aqui, né? Aí o Tesseract decodifica, bota no eval e tu abre uma shell no cracker. Ia ser massa isso. Esse foi um outro, esse captchas.net, um outro site que eu vi. E apesar de não dar para ver, mas ele dobra um pouco as letras, mas elas ficam no mesmo ângulo, sabe? Então ele gerou essas letras aleatórias, gerou mais ou menos o ângulo de cada letra e permaneceu o mesmo. A única diferença é que ele adicionou um monte de ruído aleatório no fundo. Então, de novo, isso com uma manipulação de imagem básica, você consegue tirar todo esse ruído e mandar para o Tesseract para ele quebrar. O interessante disso é que, tipo, esse site que te dá essa solução, que eu acho que é em PHP, agora não me recordo, eles te dão a mesma imagem com a mesma resposta várias vezes. Então, para mim, isso é uma falha. Então, quanto mais dinâmico for a resposta, errou, gera um negócio totalmente novo. Né? Tipo o reCAPTCHA do Google, né? Que ele mostra umas frases. Na verdade, o reCAPTCHA do Google é um capítulo à parte. Talvez pudesse fazer uma apresentação inteira sobre ele. Eu olhei por cima, descobri várias coisas. As APIs do Google ficam olhando para onde é que você está mexendo o mouse, onde é que você está clicando e tal. E aí ele te diz, você não é um robô. Então, toda vez que você entrar num site que já vai aparecer assim, verificação de robô do Google, e ele já dá um Vzinho de OK, que você já pode continuar, é porque ele está olhando onde é que está indo o teu mouse, onde é que está clicando, e assumindo que, analisando o conjunto desses eventos, que você não é um script de robô. Se ele acha que tu não está mexendo o mouse o suficiente, tá, ele te mostra aquelas coisas assim, identifique placas de trânsito nessas imagens. Aí tu vai lá, tem que ficar clicando umas 4 vezes. Só que eu descobri uma coisa. Isso eu descobri que foi muito interessante. Só estou abrindo um parênteses aqui para esse negócio do Google. Se tu tem problemas de visão, ou é cego, ou enfim, tem... o CAPTCHA do Google ele vai te botar no reCAPTCHA antigo, que ele mostra 2 palavras, todas distorcidas, mas tem a opção de você ouvir o que está naquela palavra. Aí eu vi isso e deu, mas eu vou pesquisar sobre isso. Porque, na minha ideia, eu penso que a nossa audição ela é muito pior do que a nossa visão. Então, tu mostrar umas coisas assim... a maioria dos seres humanos conseguem ler, mas porque o nível de ruído é muito alto. Mas agora, que tipo de ruído você pode botar em áudio? Porque eu estou falando contigo aqui sem nenhum ruído,
talvez tu não entenda alguma palavra que eu tenha dito, e aí a comunicação verbal ela é muito mais difícil do que a comunicação escrita, isso é fato. Aí eu achei um cara que ele escreveu um artigo, que ele pegou a saída desse reCAPTCHA, ou seja, quando o Google perguntava para ele, ele dizia para o Google que ele era cego, mostrava isso, e ele jogou o áudio do reCAPTCHA para um dictation desses, tipo, acho que até podia ser do Google, para traduzir, para fazer a descrição da voz. E aí ele só usou a API do Google, pela API do Google, e quebrou o CAPTCHA. Deu, putz. Mas, enfim, o site que eu fui, os caras não estão nem aí para quem é cego, então tu tinha que enxergar para quebrar, não tinha essa opção. Que é exatamente isso que eu fiz, eu botei tipo de tema de casa, porque talvez se um dia eu estiver meio boring, eu vou fazer isso, que deve ser diferente. Que eu acho que foi isso que ele fez. Eu acho que esse é o site, tá? Mas eu não lembro. Se não, vai ser alguma outra coisa legal sobre CAPTCHA, que eu botei aqui por algum motivo. Tá? E era isso. Quer dizer, esse aqui é o meu nome, meu e-mail, pode me achar. Acho que a gente tem tempo. Tenho 10 minutos. Eu quebrei aqui só em 3 pontos, que foi o que eu fiz depois para automatizar esse votos, só em termos de curiosidade. Mas a ideia é, eu tenho a parte de cadastro, tenho a parte de confirmação e tenho a parte de votos. Uma vez que eu atingi um resultado adequado de quebrar os CAPTCHAs, aí eu montei lá um programa para ir lá, gera um nome aleatório, um e-mail aleatório, conversa com o Guerrilla Mail lá, cadastrei um e-mail aqui com uma senha e tal, vai lá no site, tenta matar o CAPTCHA, leva lá, sei lá, meia dúzia de imagens, 10 imagens, quebra, e aí recebo o e-mail, clico no e-mail do link para ativar aquela conta, depois faço o login e o post do voto. Lógico que a minha primeira versão levava, sei lá, uns 2 minutos, acho, para fazer todo esse processo. Aí eu quebrei na verdade, eu comecei quebrando em 2 scripts, um que criava as contas e um outro que só votava. Aí eu peguei tudo isso, daí eu fiz uma thread que só ficava analisando as imagens e mandando por Tesseract, atualizando a minha tabela de frequências, enquanto uma outra thread só ficava fazendo as permutações e gerando contas aleatórias e tentando acertar a senha em paralelo. Uma vez que ele acertasse aquela senha, tipo, tinha uma outra thread que era só para confirmar o e-mail, mas já mandava a outra thread que estava capturando as imagens e craqueando, tipo, começa uma nova sessão, aí eu consegui automatizar. Aí eu criei, tipo, uns 20 mil, 30 mil contas. E aí eu comecei a votar. E daí eu deixei o cachorro dos outros tudo com 0 a média. Né? Mas aí depois a coisa meio que saiu fora do controle. Né? Do tipo, os caras do evento disseram assim, primeira coisa que saiu fora do controle. Eu mandava fazer o voto e tipo, levava uns 2 minutos para ele computar o voto. Deu, putz, sentou o sistema. Que merda que eu fiz. Aí eu cheguei à conclusão de que não pode ser. Isso eu tinha votado, sei lá, umas 10, 15 mil vezes. Aí eu fiquei pensando assim, tem uma coisa errada. Aí eu pensei, bom, o que eu acho que os caras estão fazendo? Deve ter uma tabela lá, ou TXT, ou seja lá o quê, que deve ter lá qual é que é o talk, qual o username, sei lá, com uma chave estrangeira, e qual é a senha. A nota que tu deu para aquela palestra. E aí, quando ele mostrava o website, ele devia dar um select naquela tabela, e aí fazia a média e botava na tela. Então, acho que quando eu fiz 10 mil, era meio tosco ficar passando toda a tabela. Então, levava um tempão. Aí os caras foram no Twitter e falaram assim, a gente vai usar os nossos próprios critérios, não vai ser quem mais tem a nota maior. Daí, não, beleza. Então, tipo, eu conheço os caras e tal, tipo, quem sabe vai dar certo. Aí, em paralelo, eles mudaram o sistema. De uma hora para outra, ficou rápido. Que, tipo, eles mudaram o sistema. E eles mudaram mesmo. Tipo, sei lá o que eles fizeram. Tipo, vão fazer a atualização na hora.
mantém o número de votos e a soma de todos os scores, divide um pelo outro, tu consegue ter a média, né? E aí ficou mais rápido. Daí eu, beleza, continuei lá, botei mais uns 30 mil votinhos ali. Faltava uma semana ali no laço. Aí os caras foram no Twitter para dizer que, tipo, agora a gente mudou o critério vai ser das notas maiores. Deu, puta merda. Porque eu tinha me botado assim entre o quinto e o sexto para não chamar atenção. Mas eu basicamente escolhi quem ia dar as palestras, porque eu falei, essa palestra parece ser legal, então eu vou dar uma nota mais alta para esse cara. E assim foi indo. Aí depois que eu vi na história toda que não ia dar certo, eu falei, então eu vou mudar o meu... Faltava uns 2 dias, eu vou mudar todos os votos que eu fiz. Aí eu peguei assim, então eu vou fazer com que a média do meu talk seja pi. 3.14, 15, blá, blá. Daí eu fui fazendo. Mudando as notas, tá mais perto do pi ou não. Pum, 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 até convergir o valor. Tipo, e também foi bem divertido. Óbvio que eu recebi um e-mail dizendo, você não foi selecionado e tal, mas a zoação não tem hora, né? Eu fiz essa apresentação aqui, esse ano eles vão fazer a mesma coisa de novo, eu duvido que eles mudem o negócio do CAPTCHA, e eu vou zoar eles de novo. Só que o título da minha palestra vai ser Como Zoar um Call of Papers. Eu acho que eles não vão aceitar. Mas eu vou tentar. Aí eu botei aqui, só para deixar completo, entre aspas, né? Mas, como você protegeria contra o CAPTCHA? Ideias? Eu não tenho nenhuma, eu gosto de quebrar as coisas, não gosto de proteger. Mas se vocês tiverem ideias, quiserem compartilhar, ou tiverem perguntas... Era isso, agora sim era isso. Vamos abrir para perguntas. Alguém tem? Vou perguntar. Primeira pergunta. Muito legal a palestra. A minha dúvida é o seguinte, você falou que o processo de automatização, né, foi um pouquinho chato. O que você utilizou para automatizar? Principalmente... a parte ali, sei lá, um Selenium, alguma coisa assim da vida? Não, usei Python. Python puro? Python puro. Get, post, tudo no braço. Fica a dica do Selenium aí para você, então. Tá, eu vou dar uma olhada. Inclusive, no artigo que eu escrevi na revista, tem uma URL que eu botei todos os scripts Python que eu escrevi para fazer essa análise dentro dos samples. Então, todas aquelas imagens que eu gerei, você consegue gerar com os scripts que eu deixei lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem e-mail. Acho que a parte do Guerrilla Mail e da automatização dos votos não tá, mas quem quiser dica, essas coisas, só me manda que eu ajudo. Boa palestra, gostei da pesquisa, foi interessante. Gustavo, de repente você tenta trabalhar um algoritmo que vetorizasse as letras e desse uma certa pontuação. Por exemplo, você pega uma letra sem nenhum ruído, gera a vetorização dela, dá uma pontuação para ela e depois você tentar quebrar todas aquelas letras, mesmo sujas, tentar vetorizar aquilo que é mais sólido e tentar buscar uma aproximação dentro dela, porque mesmo que ela estiver dançando, você, pelo contorno dela e a textura dela, você teria mais ou menos um número próximo e você começar a trabalhar com esse tipo de vetorização e pontuação. Então, por exemplo, mesmo que eu pegue duas letras muito próximas, mas são diferentes, ela teria uma pontuação sempre maior, e ver se isso batia realmente com o CAPTCHA. Eu acho que tu está certo, mas eu não sei. Eu acho que esse é o caminho do Computer Vision que eu não tinha tempo para entrar. Eu acho que eu acho que faz sentido isso que você está falando, mas eu não tenho esse conhecimento. Eu até acho que conseguiria vetorizar essas letras, mas eu não sei depois o que eu faria, entendeu? Como é que eu faço para deixar elas todas iguais, ou como é que eu comparo uma com a outra? Que, na verdade, é a base de Machine Learning e de Computer Vision, de ter todas essas coisas, né? Eu vi vários artigos que diziam como quebrar o CAPTCHA. Quando eu pesquisava lá, tu vai usar o TensorFlow. Não. Porque daí acho que a base de conhecimento que eu ia ter que ter para tomar, para isso me ser útil, ia levar muito tempo, eu acho. E aí não ia dar tempo de eu votar no negócio. Eu acho que isso foi o interessante, sabe? Porque eu sempre gostei de
de entender as coisas tipo, por completo, assim. E o tempo nunca foi um fator. Eu nunca fui bom, tipo, capture the flag e tal. Porque eu gosto de ter tempo de olhar e, tipo, eu não sou bom com tempo. Mas isso me fez com que eu tirasse o meu perfeccionismo de tentar ter o conhecimento base para depois ir lá resolver o problema, para ser mais prático, porque eu estava puto com os caras, entendeu? Então, tipo, quer dizer, eu não estava puto com os organizadores, eu estava puto com os caras que tinham, sei lá, por exemplo, um professor de uma faculdade. Porra, quantos caras esse cara não tem para botar lá para votar, que não tem nada a ver com segurança da informação, né? Então, a moral da minha história, dessa história que eu acho é, quer fazer uma votação online? Não faz, porque eu acho que, tipo, especificamente nessa questão do Call of Papers, entendeu? Tipo, para as outras coisas, mas eu não sei, tipo, aquelas coisas tipo de Big Brother e tal, que daí pode votar e tal, talvez seja uma coisa legal de dar uma olhada para ver se... Ia ser massa, né? Achar onde é que é os data center da Globo e aí tu pega um virtual hosting baratinho e match post. Ia ser massa também. Mais alguma pergunta, gente? Bom, como vocês podem ter visto, eu me diverti bastante.